Ótimo, perfeito. Pronto, pessoal. Nessa segunda mesa, como foi dito anteriormente, nós teremos a fala do Jefferson Mendonça e seguido do Bruno Cavalcante, seguindo o mesmo modelo, 30 minutos para cada comunicador, e posterior à fala deles, também 30 minutos para o debate, para a discussão acerca das falas. As perguntas seguem no chat, caso você deseje, você também pode falar, sendo sucinto, e logo mais também vamos liberar o formulário para frequência, tá bom? Então, iniciando a fala, nós temos o querido amigo Jefferson Mendonça, né, que é graduado em Filosofia pela UEC, é professor também de Filosofia na rede privada e pública desde 2011. Ele tem pós-gestão escolar pela UEVA, pós em Psicologia Organizacional e do Trabalho pelo IEFM e é mestrando em Práticas de Ensino de Filosofia pela UFC. Jefferson, seja bem-vindo. Você tem 30 minutos. Faltando 5, eu aviso. Tá bom? Fique à vontade, a fala é sua, querido. Gente, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu queria abrir logo a minha fala com a minha indignação, com a minha revolta em relação à quantidade de mortos que o Brasil está marcando agora, né? 475 mil mortos, e a indiferença, infelizmente, do governo e de muitas pessoas que deveriam ter aí a solidariedade com esse povo, né? Com essa massa de mortos, né, que nós temos aqui no nosso país. Também queria, junto a esse pequeno protesto aqui, eu queria agradecer ao trabalho feito nesse grande evento aqui, que a gente construiu, que eu vi o trabalho de muitas pessoas aqui sendo construídos, da Tiliane, seu, Alberto, viu? Parabéns ao Igor, a todos que fizeram parte da construção. Eu também queria fazer que nem o Igor fez, né, que eu queria dedicar também a minha fala hoje à professora Eliana Salles Paiva, porque, apesar das discussões e discordâncias entre os pensamentos sartriano e camisiano, ela sempre foi uma pessoa muito generosa com a gente em relação a isso. Então, eu queria deixar registrado aqui esse breve comentário. Gente, eu não trouxe slide, eu trouxe um texto que é baseado na minha monografia, não é? Lógico, eu fiz alguns retoques aqui nesse texto, e eu vou ler esse texto de uma forma assim, integral, e aí, ao final, eu vou estar todo ouvidos aí para responder as questões de vocês, tá? Mas antes de ler o texto, só para fazer uma breve introdução, eu quero dizer logo de cara que O Homem Revoltado, essa grande obra aí de 1951, ela não vem à toa, né? Ela não vem do nada. Ela vem de um olhar de Camus sobre uma conjuntura que se constrói no pós-guerra, não é? E isso é notório por quê? Porque isso eu estou dizendo? Não. Porque é notório nas obras que vão vir depois da Segunda Guerra, certo? Nós vamos ter aí, em 46, A Crise Humana, que é uma conferência. Nós vamos ter uma outra conferência em 49, dos Tempos dos Assassinos. Nós vamos ter a Peste em 47, nós vamos ter o Estado de Sítio em 48, e vamos ter o Homem Revoltado em 1951. Então, o Camus sabia muito bem onde estava batendo, o Camus sabia muito bem onde ele estava construindo a crítica dele. E ele sabia muito bem o vespeiro que ele ia mexer. Não é? Então, não é uma obra à toa, é uma obra de discordância, né, de alinhamentos políticos, é uma obra que afirma a humanidade e não o humanismo, certo? E baseado nisso, eu tenho aqui o texto que é baseado aí na minha monografia, que se chama O Homem Revoltado, de Albert Camus, da necessidade à possibilidade de revolta. Então vamos começar aqui, gente, tá? Vamos aqui. O que é o homem para a história? Seria um meio para a construção universal de um sistema justificado pelo sangue, pelo ideal e por suas implicações filosóficas? As respostas para esses questionamentos não são fáceis,
mas temos uma chance de refletir sobre o tema na obra O Homem Revoltado, de 1951, de Albert Camus, um artista, um dramaturgo, um jornalista e filósofo franco-argelino que viveram no período de 1913 a 1960, vivenciando cenários e imagens que representam muito o reflexo de uma geração dilacerada e induzida pelas cores do absurdo e de um abraço ao niilismo. Essas imagens possibilitam a realizar uma análise do absurdo que nos traz uma primeira resposta valorativa em relação à vida, ao mesmo tempo que nasce no espetáculo da desrazão diante de uma condição injusta e incompreensível. Citação de Camus. No âmbito da experiência absurda, a única evidência que nos é dada, a revolta. Para o turbilhão que estamos prestes a adentrar, é importante compreender o caráter lúcido e autônomo de Camus frente ao que perpetuava na Europa, como modus operantes de alinhamento político e de estruturas de condicionamento e processamento humanos em sistemas ideológicos que fundamentam uma nostalgia de unidade ou um futuro próspero aos indivíduos que acreditam e se permitem deixar absorver pelo niilismo de um século e de suas máquinas burocráticas. Essa pesquisa compreende dois sentimentos que fazem parte da análise camusiana na reflexão sobre a Europa, sobre a história e sobre o homem que está no centro dos jogos ideológicos da dominação e do poder, que nas linhas da escrita política e crítica de Camus fazem mais sentidos de serem observadas assim do que pelos lemas da liberdade, da fraternidade e da igualdade, ou ainda da justiça e do humanismo. Ao contrário, a binariedade dos movimentos políticos que se degladiam por poder e por submissão é o centro deste trabalho e dos questionamentos a seguir. Precisamos compreender que, para facilitar a análise, é importante percebermos o aspecto do absurdo e da revolta como bases de uma reflexão acerca da construção de um mundo estranho e do como podemos nos conduzir nele. Em um primeiro momento, podemos compreender o absurdo como um reino de necessidades, de sofrimentos e de vontades. No segundo momento, analisamos a revolta como a evidência que possibilita um valor que reconhece a si e ao outro, conectados pela valoração da vida como uma afirmação do humano e uma recusa das estruturas de dominação que visam a lógica, a premeditação e o crime como saída, como movimento histórico e cíclico de um modo de ação que se repete por uma narrativa alinhada aos que detêm o poder e os que sofrem o poder. Existem tentativas panfletárias que são motivadas pela eficiência e pela burocracia, com o objetivo de determinismo do homem, ao modo racionalizado e engajado em prol de liberdades. Esse movimento, como se, abre aspas, não houvesse nada de novo sobre a terra abaixo do sol, fecha aspas. Entretanto, é nesse ponto em que coloco na análise a compreensão sobre o conceito camusiano de revolta, como possibilidade, na recusa de uma unidade sistemática em nome de uma causa revolucionária ou de um progressismo que, em sua conclusão, oprimem, escravizam e reduzem os homens a números e meios para causa ideal maior, como finalidade acima dos meios. Essa estrutura entre o absurdo e a revolta, ou a necessidade e a possibilidade, são caminhos complexos e diversos, variam desde a primeira relação do homem em buscar a razão e sentidos ao mundo, e em resposta, o silêncio do mundo, o absurdo, o confronto, as plurais e as diversificadas relações dos indivíduos com o mundo. São um universo de necessidades, de tentativas de compreender-se a si mesmo e dos desejos e aflições derivadas desse estranho diálogo. Na revolta existe algo que é a priori igualmente estranho, mas que partem de sensibilidades. O escravo, em outros momentos de sua vida, de sua subjugação, fora abusado de maneiras as quais permitem a desconstrução da noção de homem e de humanidade. Mas, devido à paciência ou o não reconhecimento de um limite, ele não se manifesta ou se rebela. Entretanto, o escravo se rebela por uma quebra,
um sofrimento ou uma dor que só ele identifica como limite. Faz parte de sua singularidade, como um limite que não pode ser ultrapassado. Talvez a ação que faça o escravo se rebelar não seja, em gravidade, tão nocivo à dignidade humana como outras ações ou punições que sofrera antes. Mas para o escravo, da percepção do limite, aquela ordem ou agressão chegou a uma extremidade em que ele já não permite o abuso. Camus nos traz esse movimento como a paciência do escravo que se esgota. É algo que vai além. É o escravo que rejeita a condição de humilhação e assim rejeita a própria condição de escravo. Com a perda da paciência, cito aqui Camus, com a perda da paciência, com a impaciência, começa, ao contrário, um movimento que se pode estar a tudo o que antes era aceito. Aliás, estender a tudo que antes era aceito. Esse ímpeto é quase sempre retroativo. O escravo, no instante em que rejeita a ordem humilhante de seu superior, rejeita ao mesmo tempo a própria condição de escravo. O escravo, na recusa da condição humilhada, exige ser tratado como igual. Sua imersão a esse novo mundo é uma atitude frente ao contexto de opressão e humilhação que vivera. Surge um valor que é proclamado até aqui, o olhar de forma igual quem antes era ou se valia das estruturas para ser o seu superior, senhor. O valor que forja um novo homem e uma nova relação de iguais. Esse valor, cito Camus, torna-se um bem supremo, um bem que é preferível a tudo, até mesmo a vida. Nesse lançar-se ao mundo e à sua irracionalidade, ou às tentativas sistemáticas de controle, o escravo lança-se ao tudo e ao nada. A consciência vem com a revolta. A revolta é um movimento que, assim como o absurdo, parte da sensibilidade. Porém, a tomada de consciência para o universo do absurdo, configurado como sentimento do absurdo, ao final da compreensão de que a vida é absurda, pretendendo uma regra de ação, nos traz uma indiferença frente às questões emergentes da relação a qual ela nasce. Novamente cito Camus. Se não se acredita em nada, se nada faz sentido e se não podemos afirmar nenhum valor, tudo é possível e nada tem importância. A problemática está novamente na premeditação dos crimes e de suas justificativas. Pois, se o absurdo for usado ou visto como uma regra de vida, é contraditório. Pois, ao mesmo tempo que afirma um valor à vida, não especifica se o assassinato ou o crime estão certos ou errados. O absurdo dá suporte a um modo de vida e de sociedade que pode fazer com que o assassinato e o crime, o que quiser, né, alinhado ao reino das necessidades e pelo desejo de uma unidade sistemática que dê sentido à vida. O homem paira sobre o se submeter ou ser indiferente, onde, abre aspas, a malícia e virtude tornam-se acaso ou capricho. E na falta de sentido, a necessidade clama por respostas. Se nada é verdadeiro e não há sentido, o que resta para os indivíduos absorvidos pela absurdidade e o niilismo que ela provoca? A regra e a exigência serão em quem ou o que será mais eficaz. Pois, no reino da necessidade, instalado pela busca de uma razão de ser e do porquê estamos aqui, é que não vai importar muito para que lado olhemos. O mundo estará dividido entre senhores e escravos, entre dominadores e dominados. Para Camus, abre aspas, no âmago da negação e do niilismo, o assassinato tem um lugar privilegiado. Se, portanto, pretendemos nos instalar na atitude absurda, devemos estar preparados para matar, dando assim mais peso à lógica do que a escrúpulos que consideramos ilusórios. Não importa os lados. O assassinato sob o sentimento do absurdo nos proporciona um espetáculo da recusa ou da aceitação de sistemas que trazem em suas ideologias, por exemplo, uma liberdade que é pintada em sangue. A necessidade e as suas estruturas de satisfação dos desejos, sentido ou propósito de vida, permitem
com que os outros matem por nós e pela lógica, abre aspas, se a lógica fosse realmente satisfação, fecha aspas. O entendimento sobre o assassinato e a instabilidade entre ser ou não possível é uma das configurações que fazem com que o absurdo, ao mesmo tempo que, no mínimo, possa dar uma nuance indiferente ao ato, ao mesmo tempo o condena, pois o absurdo rejeita o suicídio e a sua característica ingênua ou solitária, contraditoriamente, é o mesmo ponto em que conserva a busca por sentido e o silêncio do mundo. E ainda mais trágico, a entrega dos indivíduos e suas escolhas para as máquinas burocráticas da morte que justificam seus crimes premeditados na filosofia de uma busca por sentido. O raciocínio absurdo admite e proclama a vida como o único bem necessário, pois a vida humana permite o conflito ao qual ele é nascido. Para dizer que a vida é absurda, tem que se estar vivo. A partir do instante em que o absurdo reconhece essa valoração da vida, esse valor não é de um só homem, mas é de toda a humanidade. Mas é na passagem entre a recusa do suicídio e do assassinato, a ideia que está imbuída pelo absurdo admitiria o crime por finalidade, mas seria incerto dizer por raciocínio, por lógica. Por essa incerteza que o niilismo aproveita-se. Uma vida sem sentido e sem respostas é o meio necessário para o estabelecimento revolucionário de um objetivo e seus valores. Camus nos evidencia o movimento que corrói a civilização europeia e de mãos dadas oprime ou influencia outros modos de instalação de políticas civilizatórias baseadas na razão e em uma cultura superior. Esse niilismo caminha para a validação do suicídio e caminha em direção ao assassinato lógico. E não se trata aqui dos tempos ingênuos que Camus relata, aos impulsos de tiranos que arrasavam cidades em prol de glória ou de honra. Dessa vez, existe algo a mais no caminho civilizatório do antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Os tiranos, genocidas e grandes líderes estão atrelados a um álibi forte. Camus expõe essa problemática em conferência pela América do Sul, no verão de 49, chamada de O Tempo dos Assassinos. Abre aspas. A história oficial sempre foi a história dos grandes assassinos. E não é de hoje que Caim mata Abel, mas é de hoje que Caim mata Abel em nome da lógica e em seguida exige a legião de honra. Camus aprofunda essa problemática quando observa que ela é instaurada por uma lógica mesquinha, a cujos olhos tudo se iguala. Cito Camus. Esta lógica levou os valores de suicídio, dos quais nosso tempo se alimentou, às suas últimas consequências, ou seja, ao assassinato legitimado. Do mesmo modo, ela culminou no suicídio coletivo. A demonstração mais notável foi fornecida pelo apocalipse hitlerista de 1945. A autodestruição não era nada para os loucos que se preparavam nos covis para uma mente apoteótica. O essencial era não se destruir sozinho, arrastando consigo o mundo inteiro. Quero colocar aqui de forma clara que não é a evidenciação da contradição absurda a questão até aqui discutida, mas é o vácuo ou a lacuna que é proporcionada pelo absurdo que abre precedente para uma atitude que possa colocar a perder toda a relação conflituosa entre homem e mundo, e assim a constatação de que a vida é absurda justamente por esse enfrentamento. Assim, é importante esclarecer que o suicídio, por mais que negado pelo absurdo, encontra um refúgio legítimo, o suicídio solitário, sem ressentimento e desdenhoso frente ao condicionamento humano. É um ato de justificação da vida. E no espaço dessas premissas absurdas é que a negação absoluta, que tem como impulso o niilismo, tem em vista sua concretização na destruição de si, do outro e do mundo. Pois não se pode ser niilista pela metade, não se pode ser comunista pela metade, não se pode ser nazista pela metade, não se pode ser capitalista pela metade.
Por isso, o raciocínio da lógica do assassinato se usa da premissa absurda do afirmar a vida para afirmar uniformemente aos seus, e ao mesmo tempo, e de forma extremamente premeditada e calculada, se vale do vácuo que o mesmo absurdo proporciona, onde a falta de sentido é preenchida pela uniformidade e pelo sentido comum ou de um bem maior, e como regra de ação, deve-se eliminar todos que não fazem parte da causa ou do partido, que não correspondem às metas que os senhores determinam. Novamente, deixo de forma clara que o problema não é o absurdo dos indivíduos e de suas buscas de respostas do mundo em silêncio. Mas o problema até aqui são as necessidades dessa relação em que o niilismo usufrui de um campo fértil para estabelecer a morte e a destruição de todos que são contrários à sua normatização, ou em caso de derrota, encerrar com o mundo no clicar de um botão. Reafirmo o caráter da relação absurda do homem com o mundo, porque na descoberta do valor à vida, o que o absurdo percebe é a primeira coisa que não se pode negar, é a vida de outrem. Esse pensamento nos proporciona uma reflexão de um limite, a qual garante ao mesmo tempo o que pode, abre parênteses, o vácuo, o vazio ou a lacuna deixada por esse raciocínio, fecho parênteses, e o que não se pode matar, a premissa de estabilidade e de nascedouro do absurdo. Seria um contrassenso do absurdo negá-lo. Camus constata de forma incômoda para a Europa e para os intelectuais franceses de sua época, estes que acreditam no engajamento uniforme movidos por uma liberdade da escolha de um projeto político, essas estruturas e seus projetos em prol da liberdade, desde a Revolução Francesa e seus ideais humanistas de liberdade, fraternidade e igualdade, junto aos revolucionários do século XX, entre os campos de concentração, os gulags e a bomba atômica, como ações para um mundo livre e justo. Clamam por uma justiça radical e por uma estranha liberdade padronizada. São pontos angustiantes e ilusórios, contrários ao próprio humano e aos seus valores. A eliminação do sujeito em prol de um projeto político de liberdade que aprisiona. Porém, o absurdo coloca o homem diante de um espelho que reflete sua figura, provocando dores, sensações incômodas e sofrimentos adormecidos. Mas esse vácuo do absurdo, que corresponde à existência indiferente, torna a dor, o incômodo e o sofrimento algo suportável, que pode passar a ser confortável. Abre parênteses, citando Camus. A ferida que se coça com tanta solicitude acaba dando prazer, fecha parênteses. O problema é quando o crime e o assassinato não causam mais efeitos de dor, de incômodo e sofrimento. O problema é quando um presidente diz que não é coveiro. Quando o terror hitlerista se torna referência a ações indiferentes para os heróis e filósofos de esquerda e de direita que tornam assassinos em juízes. Quebrado o espelho, não resta nada que nos possa servir para responder às questões do século. Cita Camus. Entretanto, reconhecendo que tudo é absurdo, Camus proclama e, no mínimo, acredita em seu protesto, em sua rebeldia. A evidência que se apresenta no centro visceral da experiência absurda é a revolta. A partir das condições injustas, incompreensíveis, de estruturas de poder e o seu caráter de ser ou não aliado ao inimigo, aliado ou inimigo, Camus busca em Nietzsche a recusa e a renúncia de um mundo que era refletido no espelho do absurdo. Que nesse momento, no movimento de ascese da revolta, possibilita destruir os contextos e justificativas ou justificações para reconstruir um novo mundo. A revolta reivindica a ordem. Sua preocupação é a transformação e o se fazer de si próprios dos humanos que enfrentam o escândalo de um espetáculo da desrazão. A revolta e o seu revoltado tira suas razões de si mesmo, do seu inconformar,
e do seu restabelecimento após a desrazão. O revoltado seguirá em busca de como se conduzir no mundo reinterpretado depois dos espelhos quebrados. A revolta é a ação de quem diz não ao abuso e à condição de humilhação. Diferentemente do absurdo, a revolta como o início avassalador de uma transformação que começa de si e que vai reverberando nos outros que fazem parte do contexto, mas que por não serem tocados transcendentalmente por seus próprios gatilhos, sabendo que a revolta busca suas razões na própria revolta, existe o engajamento que se manifesta na defesa da dignidade, pela solidariedade ou empatia dos que estão em condições humilhantes, mesmo que estes não percebam tal condição. Essa transmutação de um indivíduo no outro, que fora em outro momento um prelúdio no absurdo, em uma afirmação à vida, não só de um humano, mas de todos. Agora, na revolta se faz presente, no momento que o escravo, antes massacrado, sente a potência na recusa de sua condição, até esse ponto ou até esse abuso. Não permite mais ser dobrado pelo Senhor e seus mecanismos. O homem revoltado é um homem que diz não. O seu não em relação à intromissão ou ao atravessar do Senhor sobre o seu corpo. Sua recusa é categórica. Ele julga a intromissão intolerável, um surgir de um direito que não pode ser quebrado. Jefferson, 5 minutos, tá? Ok. A revolta movimenta-se na direção de um lugar e de suas formas, por uma razão. Ao mesmo tempo que disse não, ele também diz sim, afirma uma fronteira e a preservação do que existe do lado de cá. O direito de um limite que não permite até aquele ponto ser ultrapassado. O homem revoltado é aquele que contrapõe a ordem do opressor e que diz, abre aspas, as coisas já duraram demais, fecha aspas, ou ainda, abre aspas, até aí sim, a partir daí não, fecha aspas. A partir do tudo e do nada, a revolta se coloca contrária à corrente uniforme de uma só voz e de um só sistema. Apesar de ser originária daquilo que o homem tem guardado dentro de si e de forma mais estritamente individual, o revoltado questiona a própria noção de indivíduo e tem conhecimento de um bem que transcende o seu direito. Compreende que esse valor que está acima de si, igualmente, sente ser comum a si próprio e a todos os indivíduos, contradizendo o sagrado e o histórico. Esse valor que ultrapassa a noção sagrada de homem como criatura e o seu fim em servidão, e também a noção histórica do homem como um meio para a glória de uma dominação, o sagrado e sua perfeição e a história e a entrega do indivíduo para um bem maior. Esses movimentos e estruturas são manifestadas no ressentimento e na negação absoluta. Ao contrário, permitem com que a revolta e o seu valor, que é definido e reconhece a humanidade como detentora desse valor, permite pela solidariedade e pela generosidade compartilhar sua força entre os indivíduos que reconhecem-se a si mesmos e em uma peste coletiva. Está terminando, Alberto. Nesse enfrentamento, o revoltado nada preserva, pois ele coloca tudo em jogo, exige o respeito para si ao mesmo tempo que se identifica com uma comunidade natural. Como nós temos pouco tempo, então vou para o parágrafo final aqui. Se tiver um pouco dissonante, eu explico posteriormente. O homem para a história é um meio. Porém, o homem para a filosofia da revolta é mais. Tem algo a mais. Uma parte de seu ser que faz conectá-lo ao que chamamos de humanidade. Talvez seja a unidade de forma clara a qual Camus pontua na revolta metafísica. E mesmo devido à indiferença histórica da política e das filosofias que tornam assassinos em juízes, escrevendo a história humana em sangue e ossos, temos uma luz solar que nos permite vislumbrar
uma silhueta que expande no decorrer da extensão de uma mente consciente de seus direitos, de sua autonomia e de sua humanidade. O homem que se rebela, que diz não ao opressor e que diz sim à vida. É esse ponto de partida e, ao mesmo tempo, a evidência de que, para o enfrentamento e desconstrução da premeditação do assassinato e de sua lógica e de seu tempo assassino, existe um impulso transcendental que permeia aos indivíduos em sua luta e em seu reconhecimento. A minha revolta antes solitária se torna peste coletiva. A minha revolta que se torna de todos, essa potência que proporciona a transformação do indivíduo, oprime o indivíduo oprimido em um homem, transformação do indivíduo oprimido em homem. E um homem que se reconhece, e na sua revolta, esse homem que se revolta proporcionando a existência de todos, quebrando com o tempo da premeditação e dos crimes lógicos. Finaliza aqui dizendo, o homem revoltado em sua revolta é a possibilidade de enfrentamento e quebra da normatização que se aproveita do vácuo do absurdo, de uma verdade sagrada que cristaliza o homem em criatura e no revolucionário que tudo nivela. O homem revoltado... Ele travou aqui. Opa, desculpe. O homem revoltado é um movimento para além das imagens e cenários estabelecidos pela premeditação dos crimes lógicos no tempo dos assassinos, no tempo dos assassinatos justificados. E eu termino aqui, gente, minha apresentação. Obrigado. Agradeço, Jefferson, fala poderosa e com certeza terá muitos elementos para a gente seguir o debate logo mais. Então, seguindo a programação da mesa, teremos agora a fala do Bruno Cavalcante, que é graduado em Filosofia pela USE e é membro também do grupo de estudo em Albert Camus, o GEAC. Bruno, fica à vontade, você tem 30 minutos, faltando 5 minutos eu aviso para você. E as perguntas podem ser colocadas no chat, como já foi avisado. Bruno, fica à vontade, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. Agradeço a oportunidade de participar desse momento tão único para quem estuda Camus já há algum tempo, como eu, e demais conseguir nos encontrarmos aqui nesse espaço, de poder discutir algumas ideias do Camus, o que é muito gratificante e desde já me sinto lisonjeado de estar aqui. O meu texto, ele vai muito em direção também a essa questão da afirmação absoluta que está presente no Homem Revoltado, no capítulo que se segue a negação absoluta, né? Interessante justamente esse movimento também das mesas, no sentido que o Carlos ele falou um pouco sobre isso também, né? Sobre a questão do Karamazov, e depois o Jefferson também colocando essa parte justamente essa contradição entre a necessidade e possibilidade de revolta, porque justamente nessa parte da afirmação absoluta, o Camus ele abre falando sobre a figura do Max Stirner, né? Que é uma figura que da primeira vez que eu li eu não conseguia assim me referir, levou um certo tempo até entender quem era a figura do Stirner, e esse é o motivo pelo qual eu trago ele aqui no texto, justamente porque me pareceu muito curto e ao mesmo tempo muito sumário, para dizer de uma certa maneira, a apresentação dele, e de uma maneira muito caricata e muito arquetípica também, ou seja, encarnando essa figura do revoltado como um insurreto, do revoltoso nesse sentido, ou seja, alguém que se afirma absolutamente e se eleva acima da própria condição, né? E aí vou tentar aqui colocar justamente essa aproximação e também um certo distanciamento, né, entre o Max Stirner e o Camus. E aí eu preparei um texto assim, na qual vou lendo e vou também interagindo comentando, né, algumas partes. Então eu começo. O percurso aqui considerado visa compreender a ascendência das ideias desenvolvidas do livro de Max Stirner, O Único e Sua Propriedade, sobre a meditação camusiana anunciada na seção Afirmação Absoluta de Homem Revoltado de Albert Camus. O resgate operado por Camus pode ser lido como fruto de um enviesamento de seu pensamento pela perspectiva stirneriana, criando uma partilha quanto à compreensão do fenômeno da revolta na modernidade ocidental, nos propondo a aproximação do irredutível individualismo encarnado na figura do único, como Stirner coloca em seu livro, embora reconhecendo a dimensão genuinamente comunitária em que se escrevem tanto as origens como as aspirações desse ser, né, dessa entidade.
A redação desta secular história do orgulho europeu, como o próprio autor a qualifica, no caso Camus, né, falando sobre um revoltado, e que mais não é do que um breviário do niilismo ocidental que alcança a sua encarnação última nas catástrofes sociopolíticas do século passado, é norteada pelo conceito basilar de revolta metafísica, né, como já estava falando, foi pontuado já, e é muito interessante, para dar continuidade, né. Para Camus, essa revolta metafísica, o movimento que leva um homem a insurgir-se contra a sua condição, adquire assim o seu sentido mais próprio em referência direta à imagem de um Deus pessoal, a quem precisamente se atribui a autoria da criação, e de uma revoltante condição humana fidedigamente representada pela imagem de quem se conhece injustificado e injustamente condenado à morte, como ressalta Camus. O mesmo se que, como reconhecemos, marcava o momento mais importante da revolta metafísica, realiza-se em todo caso na destruição absoluta. Não são a revolta e sua nobreza que iluminam atualmente o mundo, mas sim o niilismo. E são as suas consequências que devemos descrever de novo, sem perder de vista a verdade de suas origens. Fecha aspas. A singularidade epocal na qual Camus escreve Um Revoltado se insere no contexto de uma insurreição contra o mal e uma exigência de unidade, em que esse movimento do revoltado contrapõe a justificação ideológica da violência, atribuindo a esta o caráter de um crime lógico ou crime racional. Temos em vista, na exposição camusiana, o entendimento das razões de ser paradoxais em que irrompem essa ação violentadora, que encontra seu sentido mais próprio, em referência direta à imagem de um Deus pessoal, a quem precisamente se atribui a autoria da criação e de uma revoltante condição. Já estou repetindo essa parte, desculpa. Camus assim procede a uma análise seletiva das figuras do pensamento e acontecimentos históricos presentes no século XVIII e XX, né? No caso, é o que ele faz numa revoltada, elencar essas figuras ou seja, esses epígonos, né, da revolta ao longo da história. E a própria relação entre niilismo e história, né? A insurreição humana, em suas formas elevadas só um instante. Aqui eu cito Camus. A insurreição humana, em suas formas elevadas e trágicas, não é nem pode ser senão um longo protesto contra a morte, uma acusação veemente a esta condição redigida pela pena de morte generalizada em todos os casos que encontramos. O protesto dirige sempre a aquilo que na criação é dissonância, opacidade e solução de continuidade. Trata-se, portanto, no essencial, de uma interminável exigência de unidade. A recusa da morte, o desejo de duração e de transparência são as molas de todas essas loucuras, sublimes ou pueris. Trata-se somente da recusa covarde e pessoal de morrer, não porque muitos desses rebeldes pagaram o preço necessário para ficar à altura de suas exigências. O revoltado não exige a vida, mas as razões da vida. Ele rejeita as consequências que a morte traz. Se nada perdura, nada se justifica. Aquilo que morre fica privado de sentido. Lutar contra a morte equivale a reivindicar o sentido da vida, a lutar pela ordem e pela unidade. Fecha aspas. Seguindo essa trilha, a expressão com a qual Stirner condensa esse esforço de desmistificação do divino é bastante sugestiva no desmascaramento da origem demasiado humana do divino, acabando por redundar numa nova divinização, que nada adere quanto à sua origem, assentava no mais fundamental dos estranhamentos do eu, à luz da unicidade e redutibilidade do mesmo a qualquer conceito ou ideia. De acordo com Stirner, e sintetizando de algum modo o conteúdo programático da sua obra, o fundamental seria ver de todo modo que cita Stirner. As mais recentes revoltas contra Deus não são mais do que os últimos esforços da teologia, ou seja, insurreições teológicas. Fecha aspas. Diferentemente da tentativa de Ludwig Feuerbach, com o qual se preocupava em reconduzir a essência da religião cristã à alienação da essência humana. Para Stirner, a ação a qual assim se entregaram os que tomaram de assalto ao céu, aí cito novamente Stirner, limita-se a isto, revolver desde o fundo as instituições humanas, para criar outras melhores sobre o terreno limpo, corromper toda a moral para pôr no seu lugar uma outra nova e melhor. Fecha aspas. De acordo com o autor alemão, mais do que abolir por completo uma ordem plenamente reconhecida na sua falsa supremacia, o que esses audazes escaladores do céu fizeram foi levar a cabo um processo de reforma, ignorando a necessidade de uma verdadeira criação precedida por um processo fundamental de inadificação. Para Stirner, essas reformas traduziam necessariamente na configuração de novos sucedâneos de uma ideia que, apesar de tudo, acabaram por permanecer intacta no seu sentido profundo, resumindo ela o gesto mais acabado da alienação individual. A Revolução dos Direitos Humanos fizeram a primeira parte do trabalho, mas a sua sacralização transforma-os em obstáculo,
porque fingem ter acabado com a dialética da servidão, quando a modernidade apenas a interiorizou dentro de cada corpo, coisa ou máquina. E China pretende impedir essa paragem equívoca da liberdade e a pacificação simbólica que oferece, deixando intocada a dominação mais arcaica. Daí um certo selvagismo feito na sua declaração de uma guerra total, pois, como o mesmo afirma, há os que querem comover-nos e os que preferem mover-nos, estou citando o China, pôr-nos em movimento. Antes, o corpo era movido à força, era mobilizado para a guerra. Agora é seduzido, comovido, atraído. Fecha aspas. Diz China que o corpo é ocupado ou possuído por ideias que tinham ganho o corpo em si mesmas. Eram espectros, tal como Deus, o imperador, o Papa, a pátria. Não está em causa a filosofia, nem a desconstrução das ilusões, mas os modos de usar a vida. Não se trata de construir a ontologia, a aparente densidade dos objetos e das coisas, que é um programa terminal da filosofia, mas de forjar armas contra a apropriação da vida por usos que dela abusam. No caso, essa ideia do Skinner de espectros é como ele vai fazer uma espécie de psicogênese, né, histórica, falando que os povos, digamos, os povos antigos, eles eram semelhantes à fase infantil nesse sentido, né, estavam mais ligados a um realismo onde os objetos eram tomados pelos que eles eram, no caso, né. E, posteriormente, na Idade Média, chegaria essa fase da adolescência, onde surge essa ideia de espírito e justamente descobrir a intenção por trás das coisas. Estou sendo bem sumário, assim, porque é uma extensão, no caso, essa apresentação, eu não queria tocar exatamente, né, só no ponto de aproximação com o Camus, mas de algum modo ela é necessária para falar sobre essa questão de como ele é retomado, né, na filosofia do século XX, que é justamente essa crítica dos espectros, né, porque o que ele tende a fazer é justamente esvaziar de sentido essas causas ou esses conceitos, né, ideias, e logo também a própria filosofia, ou seja, ele meio que implode a própria filosofia, e justamente por tirar dela esse esvaziamento desses conceitos, né. Eu continuo. Se voltarmos agora a nossa atenção para Camus, surpreendemos exatamente a mesma denúncia de uma perpetuação do divino em toda a sua sacralidade por parte das atitudes revoltadas, modernas e contemporâneas, quando nos diz: a revolta, abre aspas, a revolta contra a condição assume o aspecto de uma expedição desmesurada contra o céu para dele trazer um rei prisioneiro do qual proclamará a queda. Aqui se seguirá a condenação à morte. A rebelião humana termina em revolução metafísica e, uma vez derrubado o trono de Deus, o rebelde reconhecerá que essa justiça, essa ordem, essa unidade, que ele em vão procura na sua condição, acaba agora por ser criada por suas próprias mãos e, por esse fato, se justificará assim a queda divina. Começará então um esforço desesperado para fundar, por meio do crime, se for necessário, o império dos homens. Fecha aspas, citando Camus. A posição do revoltado na rivalização contra o Criador leva logicamente a refazer a criação por sua conta. Desse modo, aqui vemos um avizinhamento da revolta metafísica com a concepção stineriana de uma insurreição contra o divino. Está em causa não a verdade dos fantasmas, mas a sua potência de dominação. Se no mundo da violência arcaica dominava a guerra de predação, no mundo onde essa violência foi transformada juridicamente, a ponto de parecer ter desaparecido, neste mundo impera a guerra contra as formas de caça a que hoje dá visibilidade. Com efeito, o defasamento temporal que separa Camus de Skinner permite-lhe um alargamento do espectro de análise dos resíduos divinos metamorfoseados em outras tantas abstrações. Pois, se a apreciação histórica de Skinner quanto ao impacto dessa revolta se cinge à Revolução Francesa e a seus ecos mais imediatos, em Camus, essas ressonâncias histórico-políticas dessa grande cruzada moderna contra Deus difundem-se sob a forma de processos revolucionários que partilham a mesma justificação filosófica da violência em face da resistência concreta de facções emergentes. Mas, se a novidade da reflexão camusiana parece residir nesse alargamento do campo de estudo das abstrações dinamizadoras da história dos homens, assim como na denúncia das mesmas como consequências nefastas de uma exigência originária de mudar e organizar um mundo sem Deus e exclusivamente com as mãos dos homens. Ora, na linha do raciocínio stineriano, a Revolução Francesa acabaram por obedecer à dinâmica própria de todo e qualquer movimento revolucionário, não só por efetivar uma alteração, e apesar da radicalidade dos meus ambições associados, está sempre orientada para a consagração de um outro princípio inquestionável, como por além do mais embocar no processo reativo. Aí eu cito Skinner.
Os direitos do homem, a obra mais cara à revolução, tem o sentido de que o homem em mim me dá o de ter isto e aquilo, mas que eu, como indivíduo, este homem concreto, não tenho direitos. O homem tem todos os direitos e é ele que os concede a mim. Por conseguinte, enquanto homem, posso assim ter direitos. Como, porém, eu sou mais que homem, sou um homem, esses direitos podem ser me negados precisamente a mim, esse indivíduo particular. Ou seja, no sentido de que, para ele, a relação entre indivíduo e sociedade se dava justamente como se fosse uma guerra do sozinho contra todos, nesse sentido, né? Como se ele estivesse tentando se excetuar daquelas relações sociais ou daquele modo de sociabilidade que estava impregnado desses espectros, né? Ou seja, tentando salvar o próprio corpo, a própria pele, né? Então, o sentido do direito que ele coloca é quase que hobbesiano nesse sentido, né? Como se tudo que é meu é tudo que eu posso manter sob meu poder, nesse sentido, ou sobre a propriedade, né? Por isso que ele fala muito essa questão do proprietário, né? Do eu proprietário, ou do eu próprio nesse sentido também. Enquanto inversão das condições ou do estado das coisas existentes na sociedade, a revolução afigura-se, segundo Stirner, como um acto político ou social que visa o estabelecimento de novas instituições mais aptas do que as antigas para satisfazer a reivindicação contida nesse mesmo processo revolucionário. Mas, para Stirner, eu cito, né, se a revolta tem na transformação do estado de coisas uma consequência necessária, não parte dela, mas da insatisfação do homem consigo mesmo, afigurando-se assim uma rebelião do indivíduo, um emergir sem pensar nas instituições que daí possam sair. Por outras palavras, se a revolução tinha por objetivo criar novas instituições, a revolta leva a que não nos deixemos organizar, organizando-nos antes nós próprios, não deposita grandes esperanças nas instituições. Fecha aspas. Surpreendendo essa afirmação, todo o conteúdo programático do único e sua propriedade, como o Stirner pensa, né? No caso também dividido em duas partes, onde a segunda parte ele fala estritamente sobre o único, né? Sobre a questão do eu, como seria esse eu esvaziado dessas ideias fixas ou desses espectros, né? Eu continuo. Sendo o seu propósito primordial o de aclarar a radical autonomia do indivíduo enquanto ponto de apoio e de legitimação de toda e qualquer ideia ou valor, é compreensível que a revolta constitua o mais originário dos seus dinamismos, por se afirmar ela simultaneamente como negação do poder alheio e posição do ser próprio do indivíduo. Se a revolução ostenta um caráter social, sendo o indivíduo valorizado nela somente em função do estabelecimento de novas instituições que caberão por se colocar acima do mesmo, e às quais ele deverá prestar obediência, um movimento diverso é assinalado com a revolta, de acordo com Stirner. A revolta não é uma luta contra o status quo, uma vez que, desde que ela floresça, o status quo entra por si próprio em derrocada, mas é apenas um meio ativo que permite ao eu emancipar-se da situação vigente. A minha intenção com a revolta não é a de derrubar a situação vigente, mas a de me elevar acima dela. A minha intenção e a minha ação não são de ordem política ou social mais orientadas como estão para mim, e a minha singularidade própria de ordem egoísta. Fecha aspas. No caso, o Stirner, ele coloca justamente, eu acho que a ideia mais radical, ou que se considerava na época como mais excessiva, era justamente isso, né? De que ele, ao esvaziar de sentido essas causas, o eu aparece justamente como esse não tendo nada pelo qual ser representado, né, a não ser por si mesmo, a não ser falar em voz própria nesse sentido. Com efeito, o suposto desinteresse de uma dada ação reconhecida como altruísta ou caridosa acaba sempre por dissimular para Stirner uma incontornável referência primitiva ao indivíduo e ao seu poder. E a percepção ou não percepção desta maneira inescapável referência a si mesmo em toda qualquer ação individual, o que acaba por diferenciar o que Stirner entende ser o egoísta voluntário do egoísta involuntário, sendo o cristão um exemplo significativo desse último tipo, no caso do egoísta involuntário, né? O egoísta voluntário seria justamente isso que não é o egoísta como a gente pensa como um valor, digamos assim, no primeiro sentido, né? Carregado de um valor negativo, embora ele esteja ali realizando uma ação de negação em função do mundo que sacralizado, né? Religioso. De acordo com Stirner, o eu consciente do seu egoísmo assume ao mesmo tempo a condição de juiz absoluto, ou seja, legitimador de toda e qualquer ideia ou ação. Se eu tenho ou não razão, aí cito Stirner,
O único juiz que decide sou eu próprio. Os outros podem apenas julgar e condenar dizendo se aceita ou não meu direito e se ele é também um direito para eles. Ele coloca justamente, resignando justamente dentro desse egoísmo, toda a capacidade de ação do sujeito, ele acaba colocando como espontânea, reconhecendo que isso possa existir, ou seja, quase aquela questão do bitário cartesiano, né? Se existe algo fora desse eu, mas no caso ele faz o processo contrário, ele reduz ao eu, ou seja, um eu desenraizado desse divino, né? E justamente é aí onde ele aponta para uma certa sociedade, digamos assim, a única visão de sociedade que pode existir é a sociedade dos vigaristas, no caso, né, a sociedade dos egoístas, nesse sentido, ou de quem se percebe assim, se percebe nesse mesmo patamar de egoísmo, né, como ele falava, ou seja, de autorreferência e de não se refugiar atrás dos espectros das ideias fixas, né. Com esta afirmação e antecedendo uma ideia que será reavivada pelos existencialistas contemporâneos, Skinner declara que o eu é justamente esse nada criador do qual depende a todo momento a consistência e congruência das ideias e dos valores. Mais uma vez cito ele, né? Qualquer juízo que eu faça sobre um objeto é uma criatura da minha vontade. Todos os predicados dos objetos são afirmações minhas, juízos meus, criaturas minhas. Se eles quiserem libertar-se de mim e ganhar autonomia, ou mesmo impor-se-me, o que tenho a fazer é fazê-los regressar ao seu nada. Isto é, a mim, seu criador. Fecha aspas. Ou seja, justamente não existe nada da qual o único não possa, digamos, legitimar ou negar, né? E basicamente essa é a função que o Camus coloca arquetipicamente quando cita ele, né? Quando ele fala, por exemplo, do Skinner, ele caricatura o Skinner dessa maneira, né? Que ele fala que isso poderia levar, por exemplo, a guerra de todos contra todos, ou um assassínio geral, né? O Camus fala, mas decretar a legitimidade do assassinato é decretar a mobilização e a guerra dos únicos. O assassinato coincidirá dessa forma com uma espécie de suicídio coletivo. O Skinner, que não confessa ou não vê isso, não recuará, entretanto, diante de nenhuma destruição. O espírito da revolta encontra, enfim, uma de suas satisfações mais amargas no caos. Mas nesse extremo, nada mais é possível a não ser a morte ou a ressurreição. Skinner e com ele todos os revoltados nihilistas correm para os confins bêbados de destruição. Depois, quando se descobre o deserto, é preciso aprender a subsistir nele. Então, a caricatura que o Camus faz de Skinner é justamente essa, apenas de um caráter conflitivo, né? No que diz respeito a Camus, a afinidade entre as suas reflexões em torno da revolta e do Skinner, no caso da Skinneriana, né, do modo como o Skinner narra isso, é bem manifesto na marcada distinção a que ele também procede entre revolta e revolução. A primeira é caracterizada por Camus como testemunho sem coerência, no sentido em que não implica o suporte teórico ou ideológico essencial à revolução, que começa precisamente com a consagração de uma ideia, a qual se procura subsequentemente moldar a realidade concreta. Sobressai com efeito uma afinidade entre a visão camusiana e skinneriana, nomeadamente no que se refere ao fato de a revolta, contrariamente à revolução, não ter como finalidade a sagração de uma qualquer abstração que se sobrepõe aos próprios indivíduos que a protagonizam. Nesse caso, como seria então essa recepção do Camus, como ele apresenta o Skinner, né? E aqui é onde chego no ponto justamente dessa distinção, né? A aproximação e distanciamento que ocorre entre o Camus e o Skinner. O primeiro ponto tem a ver com a caracterização da posição skinneriana por parte de Camus como máxima expressão de uma atitude de blasfêmia que há existir realmente uma provocação na reflexão de Skinner. A verdade é que ela não se dirige tanto contra a figura do Deus pessoal, mas antes contra a ideia mais originária do sagrado, a qual ainda se repercutiria na modernidade, como eco do derradeiro suspiro divino. Em suma, o conceito de blasfêmia implica a ratificação por parte do blasfemador de uma consistência fundamental de Deus, que é independente daquele que comete a injúria, a anterioridade de direito da instância divina relativamente à instância humana. No caso, o que talvez o Camus não coloca, quando ele vai colocar alguns trechos, né, do livro do Skinner, justamente especificamente esse caráter blasfemo que o Skinner tem, né, e ele escreve com um tom muito retórico, então ele diz, é sempre uma leitura assim muito alternante, né? É como se você não fosse
complicado você chegar nas teses mesmo, até porque ele não se preocupa em justificar nenhuma tese ou nenhum argumento realmente filosófico, assim, ele apresenta, né, ou tenta apresentar. E nesse caso, ele se mantém numa posição teórica, né, então a controvérsia seria justamente essa, entre essa posição teórica que o Skinner apresenta e como o Camus coloca essa posição teórica como uma consequência que se daria imediatamente na realidade, ou seja, para justamente tornar visível essa figura dessa afirmação absoluta, né? Mas não só isso, mas também como se fosse um propulsor para a imagem do Nietzsche que virá em seguida, né? No caso, no texto. Mas o caráter verdadeiramente controverso da leitura camusiana de Skinner parece-me residir na qualificação que Camus faz do relacionamento interindividual no pensamento do autor alemão como estritamente conflituoso. Certamente que o individualismo entrevisto por Camus na tematização skineriana do único não pode deixar de lembrar esse bonilismo que ele mesmo defendera no ciclo absurdo da sua obra, e cujo ponto de partida consistia precisamente na ausência de qualquer princípio ou finalidade, a partir do qual se pudesse julgar em absoluto como boa ou má uma determinada ação individual. Com efeito, a caracterização do homem absurdo presente no mito Sísifo como criatura determinada pela absurdidade da própria existência, encarcerado nos muros de uma morte sempre iminente, assemelha-se em muito à noção do único elevado por Skinner acima de qualquer tipo de poder exterior e cuja intenção motivadora é a satisfação própria. Porém, a evolução da obra de Camus deu-se no sentido de uma denúncia da inviabilidade desse mesmo bonilismo vertido na exclusiva valorização da vida própria e na consequência rejeição do suicídio. A exigência subjacente a essa evolução consistia no reconhecimento da impossibilidade de fazer de um niilismo que seria, por assim dizer, a meias, né? Como o Jefferson muito bem falou, né? Não se pode... Foi muito bonita essa parte aí, me emocionei. Dito de outro modo, que da afirmação do valor absoluto da vida própria não pode decorrer uma indiferença face ao valor da vida dos outros seres que partilham a mesma condição. Crítico das suas explorações passadas, também traz assim a discussão o pensamento de Skinner sobre a acusação de adotar ele a máxima segundo qual viver a transgredir ou, por outras palavras, abolir a cada instante as barreiras com as quais a vontade do único se depara na sua caminhada existencial. Na verdade, teria sido justamente essa conclusão a qual chegara o raciocínio absurdo apresentado no ensaio de 42, o qual consagrara não tanto a incitação ao homicídio, mas uma natural indiferente perante o mesmo. Podemos afirmar, portanto, que a leitura camusiana do pensamento de Skinner acaba por privilegiar aqueles aspectos que denunciam, mesmo que justificadamente, a alegria sombria, a satisfação amarga no caos, né, como foi dito, conforme as palavras camusianas, próprias de um indivíduo indizível e inclassificável que proclama orgulhosamente. Aí isso é o Camus citando Skinner, né? Eu sou a minha causa e eu que, como Deus, sou nada de tudo o resto. Eu que sou o meu tudo, eu que sou o único. A imagem e semelhança de... Fecha aspas, né? A imagem e semelhança de Deus, diz-nos Camus. O eu de Skinner ergue-se enquanto legítimo detentor do poder de dar morte aos outros sem que exista um qualquer valor acima dele que o inscreva numa comunidade fundada na absoluta interdição de matar. Contudo, ainda que não se possa negar a legitimidade dessa leitura camusiana, o certo é que o único de sua propriedade não configura um evangelho com aspiração à conversão, mas antes uma espécie de intransmissível discurso do método com o qual Skinner, mais do que concluir na necessidade de citar a guerra de todos contra todos, procura desmontar os preconceitos pelos quais o eu, ou melhor, ele, o indizível, oculta a si mesmo essa sua lei vital, que é o egoísmo. Afirmação Bruno? de Camus... Oi. 5 minutinhos, tá? Não, eu estou chegando no final também. A afirmação de Camus, segundo a qual decretar a legitimidade do homicídio é decretar a mobilização e a guerra dos únicos, oculta esse lado marcadamente positivo e criador do pensamento comunitário skineriano, que não reduz a mera e cega exaltação da primazia da destruição do conflito. Numa passagem muito elucidativa, Skinner declara, também, abre aspas, também amo os homens, e não apenas alguns, mas cada um. Mas amo-os com a consciência do egoísmo, amo-os porque o amor me faz feliz. Amo porque amar é a minha condição natural, porque me agrada, mas não conheço um mandamento do amor. Fecha aspas. Nesse caso, criticar a ideia de comunidade na obra de Skinner não pode consistir numa simples denúncia da ausência de todo tipo de laço com o outro que não seja de conflito, né? Porque aqui no caso a consequência que o Camus argumenta é justamente isso, né? De que no final a gente se joga do precipício, ou seja, a gente acaba dando esse salto, né?
mesmo com justamente nessa dinâmica que começaria por negar aquilo que nega, mas no fim acaba por afirmar aquilo que acaba também negando qualquer outra possibilidade, né, depois dessa afirmação, no caso do pensamento do Steiner aqui, do único. Com efeito, a anterior passagem mostra claramente que a relação com a alteridade pode assumir um perfil construtivo ao criador. A única salvaguarda imposta por Steiner é a de que essa relação amorosa, caso queira preservar verdadeiramente a peculiaridade do eu, deve ser sua propriedade, isto é, concedida pelo seu egoísmo como algo que lhe interessa, logo não ordenada a partir de uma qualquer ideia fixa, como, por exemplo, a de um dever de amar ou respeitar. Então, se mostra que fica impossibilitada uma perspectiva que seja simplesmente uma atribuição de um caráter universal esse amor aos homens, sendo conservada a determinação e concretude da relação comunitária, assim como toda a relatividade da mesma, que, bem vistas as coisas, é o seu elemento matricial. Nesse sentido, a imagem avançada por Camus de um único Schilleriano satisfeito e sorridente sobre as ruínas do mundo parece distorcer significativamente o que se diria ser certamente um pensamento solicista, mas que acaba inevitavelmente por ser de forma exclusiva no plano teórico. E eu acabo por aqui. Essas são as minhas considerações finais, assim. No caso, o fim do texto aqui também. Uhul! Aê! Bruninho! Valeu! Parabéns a todos, parabéns ao Jefferson, parabéns ao Bruno pelas falas que são realmente muito contundentes e profundas nos temas que se propuseram a trabalhar, a investigar, e com certeza amplia um pouco o aspecto e a perspectiva que normalmente se tem do texto do Homem Revoltado, mostrando as suas nuances, a sua complexidade, e assim, só tenho a agradecer a disponibilidade de vocês por estar comunicando. Também agradecer a presença de todos por estarem aqui também. E chegando nesse momento, a gente abre novamente as perguntas, as questões. Quem tiver alguma pergunta, alguma questão a fazer ao Jefferson, ao Bruno sobre as falas deles, pode colocar no chat ou levanta a mão, sendo sucinto, faz a pergunta por chat. Eu quero colocar uma questão aberta para os dois, para que vocês pudessem falar um pouco mais sobre a questão do indivíduo, né, ou do individualismo e da ideia da revolta comunitária, né, porque você tem essa dicotomia, esses dois aspectos que você tem ali na literatura do Camus. No primeiro momento da literatura do Camus, você tem um aspecto voltado à subjetividade, ao indivíduo, à luta desse indivíduo contra o mundo. No segundo momento, você tem um indivíduo que olha para o outro e reconhece no outro sua vulnerabilidade, e fala assim, o sofrimento do outro cria em mim revolta, eu me revolto, logo existimos. Então, você tem esses polos de entrelaçamento na obra, no pensamento do Camus. E aí podemos estender também a própria marcha política, a própria marcha da história, que estava muito em voga no século XX. Então, ao Bruno, ao Jefferson, se puderem falar um pouco mais, eu agradeço sobre essas duas questões. Quer começar, Jefferson? Eu posso começar também, assim, só porque aproveitando já essa questão sobre o Steiner, porque ele frisa muito esse caráter do crime, né? Eu acho que isso fica muito evidente quando o Camus vai fazer essa caricatura dele como uma afirmação que acaba chegando nesse próprio limite da revolta, né? Ou seja, como também o Carlos Eduardo fala muito bem, que eu acho muito interessante essa nuance, né, da revolta que volta contra si mesmo nesse sentido, né? Ele começa, no caso do Steiner, começa constituindo, tentando esvaziar essa subjetividade ou isolar de alguma maneira, né? Tipo, ele fala até assim, se Hegel estende o manto da dialética sobre o mundo, então eu quero salvar meu corpo, né? Então é justamente esse recorte. E o que eu acho realmente assim, a questão nesse ponto seria justamente isso, né? Da revolta como uma espécie de espontaneidade, mas só que não apenas uma fruição, né? Mas ou seja, uma posição que se chega justamente através dessa percepção de uma condição comum, mas só que justamente para chegar nesse princípio de ação que se dependeria justamente do que você mobiliza nesse espaço entre justamente esse reconhecimento dessa condição e esse se lançar na ação, né? Como o Jefferson também fala da questão do vácuo, que a gente estava trocando essa ideia ontem, que quando a gente falava sobre niilismo, né? Que justamente
eu falando para ele, né, que eu entendi muito o niilismo como essa possibilidade de movimento, né, depois de ler o Skinner, principalmente, assim, que o niilismo é sempre muito caracterizado de uma maneira negativa, como sombrio e tudo, só que justamente, talvez porque não haja essa transgressão, ou seja, essa incapacidade de viver continuamente sobre os áreas do niilismo, né, por isso que o Camus, talvez, quando chega nessa questão da revolta, né, quando ele vai falar niilismo, ele fala, tipo, é preciso enumerar de novo, é preciso descrever de novo como se dá essa percepção interna dessa dinâmica revoltada e das pessoas que se juntam para realizar algo que se torna, digamos, um dever de ação, mas, ao mesmo tempo, contra uma impossibilidade material e social também, de concluir isso, né, de efetivar isso. Passa a palavra aí. Roberto, obrigado, Bruno, por passar a palavra. Que bela exposição, viu, Bruno? Show de bola. Muito forte a sua fala, viu? Gostei demais, viu? Gostei muito. Me lembrou muito a época do GEAC, né? A gente fazia parte ali presencialmente, né? Assim, Alberto, a primeira coisa que a gente tem que compreender, que eu até comentei muito isso com o Carlos Eduardo, sobre a leitura desse texto, é o seguinte: nós temos um Camus de antes e um Camus antes do Homem Revoltado, depois do Homem Revoltado, né? E ainda me corrigindo aqui, temos um Camus antes do Homem Revoltado, o Camus ali de 42, né? Nós vamos ter aí o mito de Sísifo, nós vamos ter aí o Estrangeiro e tal, e temos esse Camus que ele percebe certas coisas acontecendo no contexto social e político em que ele vivencia, e ele traz dentro dessas obras dele aí uma emergência. É nítido essa emergência do indivíduo, desse sujeito que se desconhece, mas que no meio do caos, no meio da situação desfavorável, ele consegue se reinventar. E essa ação dele acaba indo em direção aos outros indivíduos que fazem parte daquele contexto, daquela história, daquele romance, enfim, daquela peça de teatro. E algumas vezes esse personagem, esse homem que se revolta, esse indivíduo que consegue transcender do absurdo à revolta, vamos dizer assim, ele acaba se sacrificando, como, por exemplo, o Diego de O Estado de Sítio. Chega um momento em que a população já está aprendendo como enfrentar o terror, como enfrentar o caos, né? E aí o Diego acaba se sacrificando, mas quando ele se sacrifica, todo um grupo já está ali coletivizado a partir daquela ação de enfrentamento, né? Aí a gente encontra isso na Peste também, nós vamos encontrar essa associação da Peste, do Estado de Sítio, né, junto aí aos discursos dele nas conferências, né? Então nós encontramos aí, Alberto, uma fala muito forte do Camus em relação a uma atitude frente à vida de fato. Será que nós vamos repetir a peste? Será que nós vamos deixar o bacilo aparecer novamente? Quando ele traz esse texto, que a gente tem que lembrar que até agora não foi, pelo que eu ouvi aqui, não foi colocado, esse texto é o texto que faz com que ele vá romper com os intelectuais franceses, com o Clube do Bolinha, entendeu? Tipo, então o que acontece? Porque o clube lá, porque o grupinho, né, da Sorbonne e companhia, eles tinham uma visão de liberdade, de escolha, que usavam como desculpa a ontologia, ou coisa do tipo, a dizer que o homem era livre pela escolha e tal, uma tremenda de uma má-fé. E o Camus joga na cara desse pessoal com o Homem Revoltado, dizendo assim, gente, e aí, a gente lutou contra a opressão, contra o nazismo e tal, a gente teve o país aqui invadido, nós nos fizemos aqui como resistência, e agora a gente vai no mesmo embalo, com outra bandeira, mas que tem quase os mesmos valores como o comunismo, e aí, o que a gente faz agora? Então, quando ele traz essa questão que a gente vai encontrar na revolta, por exemplo, na revolta histórica, a gente vai encontrar isso daí, esse valor de que as revoluções e essas tentativas de humanismo, essas tentativas de liberdade, que as filosofias vão justificando e tal, quando vira a chavinha, ou seja, quando se torna o grupo hegemônico da situação, faz como Robespierre vai fazer. Entendeu? Como ele vai fazer lá em 1793, matando 40 mil pessoas, amigo. Vai fazer como a União Soviética, pegar e enfiar os opositores todos no Gulag, entendeu? Então, assim, vai fazer como o nazismo fez com os judeus e com os opositores. Então, e faz também como essa estrutura liberal que nós temos, que
camufla a desigualdade e a matança, que a gente vai ver depois, lógico, né? O Camus já traz essa noção para a gente de necropolítica, mas ele não fundamenta, mas a gente vai ver no Foucault, vai ver também no Mbembe, né? Essas estruturas que o neoliberalismo aí traz, e que são estruturas de matança, que é como o Camus diz dentro do Homem Revoltado, que é comunismo, capitalismo, né? E é corroborado pelo Ronald Aronson na questão da quebra de uma amizade ali entre Sartre e Camus, né? Que são partes da mesma moeda. O Camus entendia como capitalismo e comunismo sendo parte de uma mesma moeda que vão gerar opressão, que vão gerar o caos e tal. E aí o Camus, nesse escrito de revolta aqui, ele proclama o quê? Ele traz a necessidade de um diálogo. É incrível como os intelectuais franceses da reflexão eram incapazes de refletir o diferente. Você escreve uma carta para o Camus, né? O Sartre, meu caro Camus, né? Totalmente assim presa a uma questão de ego, né? E não sou eu falando. Se você lê o Ronald Aronson, se lê aí a questão do Olivier Todd, quando o jornalista lá do Le Temps Modernes chega para o Sartre e diz: aí, Sartre, o Camus ganhou o prêmio Nobel. Aí o que o Sartre diz? Ele não roubou. Aí o que acontece? Você vê muito ego, você vê muito uma dependência desses indivíduos, desses intelectuais, a uma estrutura de poder que é semelhante à estrutura de poder que eles lutaram com as suas palavras contra. E aí o Camus traz esse modo de ação. Tanto que ele tem uma preocupação em relação a isso. Tanto é que quando eu falei aí do absurdo e falei da revolta, Alberto, vou já fechar a minha fala, para não estender demais, deixar os colegas perguntarem, só vou dizer isso. Por isso que é importante a gente perceber que o absurdo que é tratado no Homem Revoltado é diferente do absurdo do mito de Sísifo. Aqui o Camus, ele identifica esse vácuo. Dentro das linhas que ele escreve aqui sobre o absurdo, ele traz um absurdo em que, ao mesmo tempo que afirma alguma coisa, ao mesmo tempo que mostra que o homem encontra a falta de sentido no mundo, também tem essa questão da busca por alguma coisa que não é preenchida. E é justamente onde essas estruturas que gritam liberdade, fraternidade, igualdade, justiça, se apropriam do homem. E aí o pior, que é o que o Nietzsche diz. E aí eu fecho. O Nietzsche já tinha falado isso, e o Camus, como bom nietzschiano, né, vamos dizer assim, consegue pegar isso, né, na revolta metafísica. Deus está morto. Deus morreu. E aí o que acontece? Esses homens do niilismo se apropriam disso daí. E agora eles fazem as leis deles, né? Foi que nem o Igor disse aí, que se Jesus voltasse, seria morto. Por quê? Porque essas estruturas dominaram novamente a situação. Essas estruturas, elas estabeleceram uma regra. E o homem revoltado tem que quebrar, ele consegue quebrar, ele consegue quebrar com esse mecanismo sacro, onde o homem se torna criatura, e também consegue ir perceber em outra frente essa preocupação com os totalitarismos, com as formas de opressão de uma política na revolta histórica. Então o homem revoltado é um homem que combate em duas frentes em prol de como você disse, de uma comunidade, que a política do Camus, que é difícil para quem pensa binariamente e maniqueistamente falando, vamos dizer assim, do certo e do errado. O Camus propõe simplesmente essa comunidade, de fato, humana, em que se tenha um diálogo, em que se possa construir uma sociedade sem institucionalização da morte do crime. Então é isso, Alberto. Perfeito, Jefferson, Bruno, agradeço. O Igor quer fazer uma pergunta? Fica à vontade, Igor. Ô, Alberto, obrigado. Jefferson, parabéns pela tua exposição. Bruno, parabéns pela tua exposição. Vocês dois são membros fundadores do GEAC, então é uma felicidade imensa ver os dois aí juntos, travando esse diálogo sobre duas posições muito importantes. Primeira delas, né, a análise que o Jefferson fez muito boa sobre os textos de pré-Homem Revoltado, com as pinceladas do absurdo, porque não dá para desassociar. Não dá para a gente falar de Homem Revoltado e Revolta sem também ter essa base do absurdo. Os textos políticos do Camus, que a gente vai encontrar agora a partir de 44, mais ou menos, 43, 44, quando ele se debruça mais a questão da política, né, como escrita, né,
que vai desembocar, claro, no Homem Revoltado, e ele vai meio que deixar um pouco de lado, porque ele só vai levar porrada, né? Depois, com a crise na Argélia, ele também vai levar muita porrada, mas eu acredito muito que se ele tivesse vivido um pouco mais, ele teria sorrido, né? E falado, viu? Eu sabia, era isso daí mesmo. Então, a exposição do Jefferson é muito importante para a gente ter a noção do que é a revolta em si, esse caminho mais político, né? Esse caminho que diz não, porque quando ele fala do homem revoltado, ele não está se pondo como o escritor do homem revoltado, mas sim como um homem revoltado também, né? Com a sua condição de miséria, com a sua finitude, né? Como já lembramos aqui nas nossas falas, Camus vivia com a morte, considerado com a morte por fato de ser tuberculoso e não ter cura, né? Um dos seus ídolos, um dos caras que ele mais curtia, gostava, tinha morrido de tuberculose, né? Que é o Kafka. Então, isso era uma coisa que com certeza iria acontecer. Então, de fato, é muito importante essa fala do Jefferson nesse sentido, de apresentar o homem revoltado, né? Tecer também um breve comentário aqui sobre a fala do Carlos, depois da minha, né? Eu disse naquela hora, mas eu vou repetir agora. É incrível como a gente consegue ver essa parte do homem revoltado físico abraçando com o homem revoltado metafísico, como tudo isso fica nítido, né? As 4 falas que foram feitas agora nessa tarde condensaram muito bem, acho que os primeiros 100 páginas do livro, né? Então, realmente é muito rico aí para quem está até agora conosco, né? Tem 39 pessoas, é um número alto, né? Claro, a gente chegou aqui no começo a 82 pessoas, mas 39 também é um número bem alto, né? Ao Bruno, pela capacidade imensa de ter apresentado o Steiner, né? Max Steiner, que é um autor tão marginal para nós, brasileiros, do que o próprio Camus, do que o Cioran, e do que alguns outros autores, como, por exemplo, Simone Weil. É um autor que é pouquíssimo estudado, né, até mesmo pelos círculos ali da Alemanha, gente que gosta de filosofia da Alemanha e tal, é até pouco estudado por eles, né? Tem a visão do Steiner, não originária do Steiner, mas sim pelo Karl Marx, né, pelos processos marxistas ali, envolvendo a ideologia alemã, junto com Engels. Então, é muito bacana e interessante a gente ver essa abordagem do Steiner via Camus, né? É muito massa, e como o professor Rui falou aí, muito corajoso, né? Porque é um autor desconhecido, é um autor pouquíssimo estudado. Das obras dele, que eu sei aqui no Brasil, acho que só tem 2, né? Uma delas é não sei se é o Deserto do Eu, e o outro é não sei o que, Propriedade, né? É pouquíssimo estudado, mas é um autor aí que tem uma linha de pensamento muito bacana, muito interessante. Te agradeço muito, Bruno, pela fala relacionada. E estou desde já ansioso para a palestra de mais tarde e também para as outras que virão. Muito obrigado, vocês são muito bons, fantásticos, e vamos seguindo aí. Perfeito. Alguma outra questão? Alguém deseja perguntar algum ponto, salientar mais alguma coisa? Fique à vontade. O Lucas Rocha falou assim: o Skinner é mais comentado quando questiona se Nietzsche teria lido Skinner ou se Nietzsche teria plagiado suas ideias. Então, já começou a polêmica. Exato. Isso aí foi uma das primeiras coisas que eu também cheguei ao Skinner também por isso, né? Mas sabe-se que sim, porque ele recomenda, tem uma carta que o Nietzsche recomenda o Skinner para um aluno dele, digamos assim. E no caso do Dostoiévski também tinha um livro na biblioteca, né, dele também. Então eu acho que o Skinner também é muito ele junta Dostoiévski, Nietzsche e Camus, né, digamos assim. Essa atmosfera realmente é muito compartilhada, assim, e cada um à sua maneira e ao seu estilo pontua de maneira diferente, né. O Carlos também tinha perguntado aqui sobre essa questão do... Tu quer ler a pergunta ou... Que ele perguntou mais aqui atrás. Perdão, eu acabei pulando a pergunta do Carlos. Eu leio aqui. O Carlos faz a seguinte questão: Bruno,
Sempre li o Stirner como a principal ou uma das principais bases teóricas do individualismo camusiano. A evolução do pensamento do Camus, entre parênteses, o mito, e a partir da concepção de Stirner, a crítica de Stirner em O Homem Revoltado. Não pode construir um recurso retórico que limita o seu próprio individualismo mais do que uma caricatura da concepção stirneriana, um modo de salvar a face num ambiente ideológico que já se mostra hostil ao seu pensamento? A pergunta do Carlos. Perdão, Carlos, eu acabei pulando a tua pergunta. Sim, é interessante justamente quando esse texto é fruto justamente dessa inquietação também de justamente não... Qual é o lugar do Stirner mesmo, né, dentro da obra do Camus, assim, porque justamente o modo como o Stirner escreve dá margem a muitas interpretações, e dependendo como você fichar o texto de Stirner, você pode tirar muitos absurdos, como pode tirar também alguma mediar de alguma forma isso, né? Mas eu acredito que o Camus faz justamente uma autolimitação, né? Eu entendi dessa maneira, como se fosse esse individualismo que ele coloca, fosse uma autolimitação, no sentido de justamente permanecer em aberto esse horizonte contra o qual se confronta esse individualismo, essa individualidade, né? E de não justamente não tentar abarcar tipo assim, reunir tudo isso sobre um signo apenas, né? Tipo assim, eu vejo muito mais o individualismo como se colocar a parte para ver de uma distância correta, digamos assim, isso que se confronta, né? Não sei se eu fui bem claro assim, mas eu vejo muito dessa maneira. E acredito que justamente a função que ele opera ali é exatamente essa, né? Principalmente porque da continuação falando sobre o Nietzsche, né? Acredito que tem até alguém que vai falar uma mesa sobre essa leitura do Nietzsche, né? Acho que mais de uma pessoa vai falar, inclusive. Mas justamente, o que eu acho interessante, só ressaltando exatamente isso, de que como esses ares são anteriores, bem mais anteriores do que a gente imagina, assim, né? Quando a gente lê Nietzsche, mas sem imaginar que já antes existe uma produção tão assim, vulcânica, né, como a do Nietzsche também. O Lucas está colocando aqui, Alberto, o link para o texto aqui entre Nietzsche e Stirner, e está falando algumas coisinhas aqui sobre ele, né, também, no chat. Eu estou vendo. O pessoal que tiver interesse em pesquisar o Stirner pode utilizar as referências que o Lucas está colocando aqui para poder se aprofundar um pouco mais nas referências que ele está apontando. Obrigado, Lucas, pela colaboração. Carlos, fica à vontade, a palavra é sua. Oi, boa noite. Já acho boa noite, né? Tô dando boa noite, mas ainda é tarde, né? Então, eu quero agradecer aí a ambos, Jefferson e também o Bruno, obrigado pela resposta, né? Eu, há um tempo, me inquieto com essa questão, porque é sempre muito difícil trabalhar essa passagem do individualismo camisiano para essa perspectiva de uma filosofia do coletivo, né? Da dimensão política. E eu sempre tive essa sensação, era muito mais uma intuição do que, na verdade, uma fundamentação racional, né? De que essa crítica que ele fazia ao Stirner era uma autolimitação do seu próprio individualismo para exatamente salvar o rosto já dessas críticas que já estavam vindo desde o do Homem Revoltado, né? Porque a tomada da leitura camisiana do Stirner poderia suscitar, no Homem Revoltado, poderia suscitar uma onda exatamente de uma crítica no sentido de que ele estava pregando esse tipo de socialismo e que era consequência natural. Então me parece que eu não sei, eu tive essa impressão de ser esse jogo retórico do Camus, meio que salvando a face. Bom, então eu jogo a crítica meio em cima do Stirner para salvar a minha face, mas não é isso que eu proponho, entendeu? Foi a ideia que eu pensei e mais ou menos parece que foi meio isso que você me respondeu, se não me engano, né? Eu agradeço, tá? E agradeço. Sim, eu acho que concluiu total isso aí também, essa sensação, essa intuição, no caso. Né? Legal. Obrigado, hein? Obrigado. Agradeço. Muito excelente aí as palavras de vocês aí. Eu também esqueci de falar do Igor, também que foi excelente. Nossa, realmente o Igor fez uma observação que esse bloco desse horário foi bem fechado, bem concatenado as ideias. Parabéns. Então, obrigado, pessoal. Alberto. Oi, Alberto. Oi. Vai encerrar agora ou ainda vai ter perguntas? Se alguém tem mais alguma questão, eu passo alguns avisos, acredito que a gente possa errar, se não houver mais nenhuma questão. É porque, se possível, Alberto, só queria falar uma coisinha, se possível, coisa breve, sobre o evento em si, rapidinho. Só se possível, se não tiver nada, alguém para perguntar, enfim.
acredito que seja mais interessante à noite, né? Você não vai estar moderando a palestra da noite, e você teria mais liberdade de falar logo mais. Porque é justamente tá isso bom. que eu vou colocar, né? Pronto, pessoal, se não há mais questões, eu agradeço a todos que permaneceram até aqui, né? Passaram essa tarde conosco, ouvindo essas palestras, tanto do Igor quanto do Jefferson, do Bruno, do Carlos Eduardo, que são pessoas que corroboram para a nossa reflexão sobre a obra do Camus, né? Lembrando que, a partir das 19 horas, teremos a palestra da abertura com o professor Rafael, também com a moderação do Jefferson, que esteve aqui agora à tarde conosco. É o mesmo link, tá? Então, às 7 horas, vamos começar novamente. E eu agradeço novamente a presença de todos. Muito obrigado pela paciência. Não esqueçam de preencher o formulário de frequência, lembrando que o certificado é emitido para quem tem 75% de frequência no evento. Quem não alcançar os 75%, infelizmente, não tem como ser contemplado. Então, sempre que você participar de uma mesa, procura preencher o certificado para poder garantir, o formulário, para poder garantir o seu certificado no final do evento. Muito obrigado mais uma vez, boa tarde e até a noite, tá? Tchau, tchau. Só tinha que parar a gravação, né? Só cheguei agora, pessoal. Acho que tem que encerrar a gravação, né?